Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente. Vamos falar um pouquinho do gabinete de transição e do futuro governo Lula. Lula avisa que não poderá ter senadores em seu ministério. Da coluna do Guilherme Amado. O anúncio de Lula frustrou a expectativa de muitos senadores. Haverá, porém, algumas exceções que terão ministérios, diz o Guilherme Amado. Lula deu um banho de água fria em uma turma na reunião que teve na semana passada com a bancada de parlamentares do PT. Vamos ver o que o Lula falou a respeito. Ao avisar que não poderia prescindir de senadores no Congresso e, portanto, a tendência é que eles não integrem seu ministério. Haverá, porém, algumas exceções. Uma delas, é a do senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, nome praticamente certo para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outro que poderá se tornar ministro é Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, mas apenas se o partido colocar seu nome como imprescindível para uma aliança. O anúncio de Lula frustrou a expectativa de muitos ali. Eram cotados para o ministério Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. O Senado será, na avaliação de Lula, a casa do Congresso em que a articulação política mais terá que prestar atenção, dada a forte presença de bolsonaristas. E vou dizer mais, se o Lula enfraquecer a presença de progressistas no Senado, de senadores íntegros, de senadores que combateram na CPI da Covid, o Alexandre de Moraes vai sofrer um impeachment. O Alexandre de Moraes vai sofrer reveses e ataques dos senadores bolsonaristas. Então a estratégia do Lula faz perfeito sentido. O Flávio Dino vai virar ministro porque ele já é um nome cotado e ele já é um dos principais organizadores da pasta de justiça. O Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, vai para a segurança institucional. Então você já tem grandes nomes jurídicos já para esse governo que vão conversar bastante com todo mundo. Ricardo Abad, anistia nunca mais, queridíssimo. A gente vai continuar aqui em cima de todas as informações para você não perder absolutamente nada. Tem mais uma notícia importante aqui sobre as vítimas da Covid e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A Associação de Vítimas da Covid pede ao governo Lula revogaço na saúde. Vamos para essa notícia aqui que é muito importante. Vamos curtindo, vamos compartilhando e vamos mandando superchats, gente, que é muito importante. 223 pessoas aqui nos assistindo. Estou muito feliz com essa audiência maravilhosa, mas ainda precisamos de R$39 para nossa meta mínima. Mas está muito boa a live de hoje, muito bacana, até pelo teor dos assuntos. Muito legal falar da briga da extrema-direita e da formação de um governo de forma autêntica, que é progressista. Autenticamente progressista, desculpem, gente. A Associação das Vítimas da Covid pede ao governo Lula revogaço na saúde. A associação pediu que o Grupo Técnico da Justiça revogue 12 medidas adotadas pelo governo Bolsonaro no combate à Covid. Informação aí do Eduardo Barreto novamente. A Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a AVICO, que é uma associação muito importante que eu já entrevistei, recomendou que o governo Lula revogue pelo menos 12 medidas adotadas pelo mandato de Jair Bolsonaro na área de saúde. A entidade pediu que o Ministério da Saúde retome a emergência em saúde pública que foi cancelada em abril. O documento foi enviado na última semana ao Grupo Técnico da Justiça do Gabinete de Transição pela presidente da Avico, Paola Falsetta. A entidade escreveu que espera ajudar no revogaço planejado pela gestão Lula, com vistas a reverter retrocessos do governo Bolsonaro. Entre as 12 medidas criticadas pela associação estão os decretos presidenciais os decretos presidenciais e atos do Ministério da Saúde. Foram citadas a portaria que extinguiu a emergência em saúde pública, notas técnicas que recomendam remédios ineficazes contra a Covid e a comissão criada para combater o vírus em povos indígenas. Aí diz a associação: sugerimos a manutenção da emergência em saúde pública de importância nacional, inclusive com as medidas de mitigação necessárias, não aglomeração, uso de máscaras em locais fechados, higienização e vacinação completa, até que a OMS declare o fim da pandemia de Covid, diz o documento. A Avico também defendeu
a adoção de medidas no combate à doença, a exemplo de auxílios permanentes às vítimas e familiares da Covid. Esta era uma das 17 propostas apresentadas no relatório final da CPI da pandemia no ano passado. Nenhuma, olha a vergonha, nenhuma foi aprovada nesse Congresso vergonhoso presidido pelo Arthur Lira. Governo Lula, faça alguma coisa a respeito disso. Faça, eu entendo a permanência do Lira pela sustentabilidade do governo, mas isso aqui é uma vergonha. Não pode ter anistia. O Luiz Griglione está corretíssimo aqui no nosso chat. Não pode ter anistia. Mas precisamos aprovar medidas que ajudem os familiares de vítimas da Covid. A entidade também pediu que o governo Lula crie um Museu Nacional de Memória da Pandemia para registrar a trágica gestão da Covid pelo Estado brasileiro e memória dos 690 mil mortos no país, mortos com a ajuda de Jair Messias Bolsonaro.